E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro Texto de um Curso em Milagres. A gente vai começar hoje no capítulo 9, a aceitação da expiação. Vamos para a sessão 1, a aceitação da realidade. O medo da vontade de Deus é uma das crenças mais estranhas que a mente humana jamais engendrou. Ela nunca poderia ter ocorrido se a mente já não estivesse profundamente dividida, o que possibilitou que ela viesse a ter medo daquilo que na verdade é. A realidade não pode ameaçar, entre aspas, coisa alguma, a não ser ilusões, já que a realidade só pode apoiar a verdade. O próprio fato de que a vontade de Deus, que é o que tu és, seja percebida como amedrontadora, demonstra que tu tens medo do que és. Não é, então, da vontade de Deus que tens medo, mas da tua. E olha como a gente já começa esse texto. Se a gente tirasse a palavra Deus e trocasse por outra coisa, trocasse por todo, por universo, mudaria alguma coisa? Ah, deixa, o universo toca. Ah, o que for a vontade do universo, o que for a vontade do todo. Será que muda pra gente? E será que a gente tem alguma dificuldade em captar essa vontade maior da qual a gente se separa, não que a gente não seja, mas que a gente se separa, porque a gente tem medo do que a gente é, do poder, da alegria, da saúde plena, como a gente viu, né, nos últimos episódios, uma ampla abordagem sobre o corpo físico. Será? E voltando ao texto. A tua vontade não é a vontade do ego, e é por isso que o ego está contra ti. O que parece ser o medo de Deus é realmente o medo da tua própria realidade. É impossível aprender qualquer coisa consistentemente em um estado de pânico. Se o propósito desse curso é ajudar-te a lembrar o que és, e se acreditas que o que és é amedrontador, então segue-se que não aprenderás esse curso. No entanto, a razão de ser do curso é não saberes o que és. Se não sabes qual é a tua realidade, por que estarias tão certo de que ela é amedrontadora? A associação da verdade com o medo, que na melhor das hipóteses seria altamente artificial, é particularmente inadequada nas mentes daqueles que não sabem o que é a verdade. Tudo o que isso poderia significar é que estás arbitrariamente associando algo além da tua consciência com algo que não queres. É evidente, então, que estás julgando alguma coisa da qual estás totalmente inconsciente. Estabeleceste essa estranha situação de forma que é impossível escapar sem um guia que conheça qual é a tua realidade. E aqui, já vamos fazer mais uma pausa. Tem algo em que você se inspira? Tem alguma possibilidade de expandir o que você acha que é hoje para algo que você gostaria de ser? Né? Se não for Jesus, se não for Deus, se não for o pastor da igreja, se não for, quem seria? Né? Tem algo que tem algum lugar, tem algo que você busca que pode te levar além, te transcender, te fazer transcender, te empoderar para ir além? E voltando ao texto. O propósito desse guia é apenas o de lembrar-te do que tu queres. Ele não está tentando forçar uma vontade alheia a ti. Apenas está fazendo todo o esforço possível dentro dos limites que tu lhe impões. Que tu lhe impões. Que tu lhe impões. Apenas está fazendo todo o esforço possível dentro dos limites que tu lhe impões para restabelecer a tua própria vontade na tua consciência. Ai, ai.
Tu aprisionaste a tua vontade além da tua própria consciência. Peraí, eu vou pôr a minha vontade para fora da minha consciência. Como é isso? E o texto diz: Tu aprisionaste a tua vontade além da tua própria consciência, onde ela permanece, mas não pode ajudar-te. Quando eu disse que a função do Espírito Santo é separar o falso do verdadeiro na tua mente, eu quis dizer que ele tem o poder de olhar o que tu escondeste e lá reconhecer a vontade de Deus. O reconhecimento dele, dessa vontade, pode fazer com que ela seja real para ti, porque ele está em tua mente e, portanto, ele é a tua realidade. Se então a percepção dele da tua mente te traz a realidade dela, ele está te ajudando a lembrar o que tu és. A única fonte de medo nesse processo é aquilo que pensas que vai perder. A única fonte de medo nesse processo é aquilo que pensas que vai perder. No entanto, só pode ser aquilo que o Espírito Santo vê. Então, aqui, eu estava conversando com uma amiga esses dias sobre algumas coisas, né, que eu queria mudar na minha própria vida, e eu disse para ela, com todas as consciências que eu tive sobre isso no último ano, eu estaria disposta a perder tudo, para ter tudo de mim. E eu olhei para aquilo que estava me incomodando e falei: quer saber? Isso está fora de mim. Isso não está na minha alçada. Isso não é um lugar em que eu possa contribuir a não ser total permissão disso que está acontecendo. A não ser saber que a consciência é quem está no controle. Deus, o Espírito Santo, chame como você quiser. Mas que se eu estiver disposta a perder tudo que eu acho que tem valor, talvez eu possa ganhar tudo de mim. E foi o que aconteceu, foi a demanda que eu fiz de mim. Eu estou disposta a perder isso. Estou disposta a abrir mão disso na minha vida. E adivinha? Isso não aconteceu. Só que eu consegui olhar para isso com total leveza. Recobrar a graça naquilo, sabe? A leveza, como era no princípio. A disposição de contribuir, como era no princípio para mim. Então, se a gente tiver medo de perder alguma coisa, a gente fica preso nisso. Até o último fio de cabelo de dor. Será que a gente quer escolher isso? E o texto diz, né? A única fonte de medo nesse processo é aquilo que pensas que vai perder. No entanto, só pode ser aquilo que o Espírito Santo vê. Eu já enfatizei muitas vezes que o Espírito Santo nunca irá te pedir que sacrifiques o que quer que seja. Mas se tu pedes o sacrifício da realidade de ti mesmo, o Espírito Santo tem que te lembrar de que essa não é a vontade de Deus, porque não é a tua. Não existe nenhuma diferença entre a vontade de Deus e a tua. Se tu não tivesses uma mente dividida, reconhecerias que o exercício da vontade é a salvação, porque é comunicação. É impossível comunicar-se em línguas diferentes. Tu e o teu Criador podem comunicar-se através da criação, porque essa, e somente essa, é a vontade conjunta. Eu vou marcar essa frase. Tu e o teu Criador podem comunicar-se através da criação. Uma mente dividida não pode se comunicar porque fala em nome de coisas diferentes à mesma mente. Com isso, perde-se a capacidade de comunicação, simplesmente porque a comunicação confusa não significa coisa alguma. Não se pode comunicar uma mensagem a menos que ela faça sentido. Quão razoáveis podem ser as tuas mensagens quando tu pedes o que não queres? Que tal essa pergunta? Quão razoáveis podem ser as tuas mensagens quando tu pedes o que não queres? Imagina, você vai no McDonald's e quer um sundae de morango. E aí você fala pra moça, eu quero um sundae de chocolate. Mas você sabe que você quer um sundae de morango. Lá no fundo, você entrou no drive porque você queria um sundae de morango. E pediu de chocolate. Você vai receber o que você pediu? Você vai receber o que você desejou? Não, porque você comunicou outra coisa.
Então ele diz no texto: quão razoáveis podem ser as tuas mensagens quando tu pedes o que não queres? No entanto, enquanto tiveres medo da tua vontade, é precisamente isso que estás pedindo. Tu podes insistir dizendo que o Espírito Santo não te responde, mas seria mais sábio considerares o tipo de questionador que és. Que tipo de questionador cada um de nós é? Que o texto continua. Tu não pedes apenas o que queres. Isso é assim porque tens medo de que possas recebê-lo, o que de fato aconteceria. É por isso que persistes, pedindo ao professor que não tem possibilidade de te dar o que queres. Com ele, nunca poderás aprender o que queres, e isso te dá a ilusão de segurança. No entanto, não podes ser protegido da verdade, mas apenas na verdade. A realidade é a única segurança. A tua vontade é a tua salvação, porque é a mesma de Deus. A separação nada mais é do que a crença em que é diferente. Nenhuma mente certa pode acreditar que a sua vontade é mais forte do que a de Deus. Então, se uma mente acredita que a sua vontade é diferente da de Deus, ela só pode decidir que Deus não existe ou que a vontade de Deus é amedrontadora. Pausa para esta frase, porque ela tem muitas camadas. Então, se uma mente acredita que a sua vontade é diferente da de Deus, ela só pode decidir que Deus não existe ou que a vontade de Deus é amedrontadora. Eu acho que a gente podia refletir, cada um de nós por si, com seu próprio saber, com seu próprio repertório, os níveis que estão dentro desse conteúdo que eu acabei de marcar aqui no meu livro. Então, se uma mente acredita que a sua vontade é diferente da de Deus, ela só pode decidir que Deus não existe ou que a vontade de Deus é amedrontadora. Continuando. O primeiro é o caso do ateu, e o segundo, o do mártir, que acredita que Deus exige sacrifícios. Qualquer uma dessas decisões insanas induzirá ao pânico, porque o ateu acredita que está sozinho e o mártir acredita que Deus o está crucificando. No entanto, ninguém realmente quer abandono ou vingança, mesmo que muitos possam buscar os dois. Marcando essa frase. No entanto, ninguém realmente quer abandono ou vingança, mesmo que muitos possam buscar os dois. Se você está passando por isso na sua vida de alguma maneira, eu tenho certeza que existe dentro de você uma vontade de pacificar isso. Não é? Ou é fácil viver com conflito? Ou é fácil viver separado? É fácil viver com dor? É fácil viver com mágoa? É fácil viver com tristeza? E voltando ao texto. É possível pedires ao Espírito Santo dádivas, tais como essas, e esperar recebê-las de fato? Ele não pode dar algo que não queres. Quando pedes ao doador universal, temos um novo tema. Temos um novo nome, caso você não goste de Deus, de todo, de universo, temos aqui outro nome, ó. Quando pedes ao doador universal aquilo que não queres, tu estás pedindo aquilo que não pode ser dado, porque nunca foi criado. Nunca foi criado, porque nunca foi a tua vontade para ti. Em última instância, todos têm que se lembrar da vontade de Deus, porque em última instância, todos têm que reconhecer a si mesmos. Esse reconhecimento é o reconhecimento de que a vontade deles e a de Deus são uma só. Na presença da verdade não existem descrentes nem sacrifícios. Na segurança da realidade, o medo totalmente é sem significado. Negar o que é só pode parecer amedrontador. O medo não pode ser real sem uma causa, e Deus é a única causa. Deus é amor, e tu o queres. Essa é a tua vontade. Pede isso e serás respondido, porque só estarás pedindo aquilo que te pertence.
Quando pedes ao Espírito Santo o que iria ferir-te, ele não pode responder, porque nada pode ferir-te e assim está pedindo o nada. Qualquer desejo que brote do ego é um desejo pelo nada, e pedir isso não é um pedido. É meramente uma negação na forma de um pedido. O Espírito Santo não está preocupado com forma, estando ciente apenas do significado. O ego não pode pedir coisa alguma ao Espírito Santo, pois há um completo fracasso de comunicação entre eles. No entanto, tu podes pedir tudo ao Espírito Santo, porque os teus pedidos são reais para ele, vindos da tua mente certa. Iria o Espírito Santo negar a vontade de Deus? E poderia ele falhar em reconhecê-la no seu filho? Tu não reconheces o enorme desperdício de energia que gastas negando a verdade. O que dirias de alguém que persistisse tentando o impossível, acreditando que conseguir o impossível é ter sucesso? A crença em que tens que ter o impossível para seres felizes está totalmente em desacordo com o princípio da criação. A vontade de Deus não poderia ser que a felicidade dependesse daquilo que nunca poderias ter. O fato de que Deus é amor não requer crença, mas requer aceitação. É possível que negues fatos, embora seja impossível para ti mudá-los. Se mantens as mãos sobre os teus olhos, tu não verás, porque estás interferindo com as leis que possibilitam ver. Se negas o amor, tu não conhecerás, porque a tua cooperação é a lei que faz do amor o que ele é. Tu não podes mudar leis que não fizeste. E as leis da felicidade foram criadas para ti, não por ti. Qualquer tentativa de negar o que é tem que ser amedrontadora. E se a tentativa é forte, vai induzir ao pânico. O exercício da vontade contra a realidade, embora impossível, pode se tornar uma meta muito persistente, mesmo que não a queiras. Mas considera o resultado dessa estranha decisão. Estás devotando a tua mente àquilo que não queres. Quanto espaço da nossa mente a gente ocupa com aquilo que a gente não quer? E o texto pergunta: quão real pode ser essa devoção? Se não a queres, ela nunca foi criada. Se nunca foi criada, nada é. Podes realmente devotar-te ao nada? E aqui tem um nível de abstração que talvez a gente precise ouvir algumas vezes para captar essa energia. E o texto continua: Deus, na devoção dele a ti, criou-te devotado a tudo e deu-te aquilo a que tu te devotas. De outro modo, não terias sido criado perfeito. A realidade é tudo e tens tudo porque és real. Não podes fazer o irreal, porque a ausência da realidade é amedrontadora e o medo não pode ser criado. Enquanto acreditares que o medo é possível, não criarás. Marca essa frase. Todas as vezes que a gente se der de cara com medo, com a dúvida, com a separação, com o pavor, com a raiva, o ódio, a divisão. Lembra? Opa, sim, eu não vou criar. Eu solto, eu solto, eu solto. Eu cancelo isso. Destruo, descrio. Desfaço. Libero. Então o texto fala: enquanto acreditares que o medo é possível, não criarás. Ordens opostas de realidade fazem com que a realidade seja sem significado e a realidade é significado. Lembra-te então de que a vontade de Deus já é possível e nenhuma outra coisa jamais o será. Essa é a simples aceitação da realidade, porque só isso é real. Não podes distorcer a realidade e conhecer o que ela é. E se de fato distorces a realidade, vais sentir ansiedade, depressão e, em última instância, pânico, porque estás tentando fazer com que sejas irreal. Quando sentes essas coisas, não tentes procurar pela verdade além de ti mesmo, pois a verdade só pode estar dentro de ti. Portanto, dize: Cristo está em mim e onde Ele está, Deus tem que estar, pois Cristo é parte dele.
E é com essas palavras que eu encerro mais essa leitura, esperando que a gente possa beber a água mais pura da fonte, no degrau que a gente tiver nessa queda d'água. E o que mais vai ser possível depois disso? Um grande abraço e até nossa próxima leitura.